Não procureis aconselhar a vosso Deus. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática doutrina e convênios aí na sua vida. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, faça o seu comentário e também dá o seu like se você gostou. E compartilha também com os amigos. Hoje, na verdade, essa semana, a gente está estudando Doutrina e Convênios de 20 a 22. É interessante notar que essa designação dessa semana está falando propriamente dita da organização, né, oficialmente, da organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nos últimos dias, né? Então, o reino de Deus foi restabelecido, foi trazido de volta, e agora a igreja vai em frente como a pedra cortada sem mãos da montanha, como profetizou Daniel, e ela vai avante e vai tocar os corações, vai transformar vidas e preparar os filhos de Deus para o encontro com Ele. De fato, é maravilhosa essa designação, porque a gente aprende muitas coisas ali, especialmente na seção 20. Mas eu queria dar um foco num versículo específico da seção 22. É um versículo que eu gosto bastante, que eu aprendo e eu preciso, na verdade, viver muito isso e que eu gostaria de compartilhar com você hoje. Está então na seção 22, o versículo 4, e diz assim: Portanto, entrai pela porta como ordenei, e não procureis aconselhar a vosso Deus. Essa seção 122, ela foi dada, o Senhor falou diretamente ali para Joseph, dizer para as pessoas, porque muitas pessoas, quando a igreja foi organizada, elas tinham sido batizadas em outras igrejas, enfim, e eles achavam que eles não precisavam de um novo batismo. E o Senhor falou que precisava sim, porque a igreja agora tinha sido organizada, a autoridade havia sido restaurada, então havia necessidade da pessoa ser batizada pela autoridade certa, na igreja estabelecida por Deus, através ali do profeta Joseph Smith. Então o Senhor foi duro ali, né? Ele falou de uma forma dura contra eles. Mas o que me chama muita atenção e que eu queria trazer aqui para a sua vida, e que eu tenho trazido também ao pensar nesse versículo diversas vezes, trazido para a minha própria vida, é que nós precisamos aprender a não querer dar conselhos ao Senhor, ou na verdade ouvir os conselhos de Deus na nossa vida. Porque eu sei, às vezes a gente acha que a gente está certo, né? Às vezes a gente acha que pode dizer o que o Senhor tem que fazer. Eu tenho aprendido com os profetas que nas nossas orações a gente sempre deve dizer. Você pode pedir o que você quiser. Você vai lá e pede e tudo mais, está tudo certo. Você pede aquilo que você deseja, mas sempre dizer que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Porque Cristo foi, na verdade, o nosso grande exemplo nisso, né? Bom, ele foi exemplo em tudo, mas nisso ele foi um grande exemplo. Ele disse: Eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele que me enviou. E o próprio Salvador, que a gente até falou na semana passada sobre isso, o próprio Salvador no Getsemane, quando foi se oferecer como sacrifício, ele falou, né, com o Pai. Ele falou que na sessão 19, né, eu desejei não ter de tomar aquela taça amarga, mas eu fiz a vontade do Pai, era assim que o Pai queria. Então o Senhor, o Salvador, colocou os desejos dele de lado para atender os desejos do Pai. E a gente precisa aprender isso, a não querer dar conselhos ao Senhor, não querer achar que nós sabemos mais que o Senhor, porque Ele sabe todas as coisas.
ele tem tudo diante dele, o passado, o presente, o futuro. Ele sabe tudo sobre você. Então, como é que a gente pode querer dar conselhos ao Senhor e dizer o que a gente quer, né? E às vezes eu já vi, e também eu já fiz isso, infelizmente, ficar bravo, né? Puxa, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que acontece isso? Por que as coisas são assim, etc, etc, etc. E tudo bem se a gente se sente muitas vezes, acho que todo mundo passa por isso, né? Queríamos que as coisas fossem diferentes. Mas a gente tem que aprender também que existe um plano estabelecido por Deus e que a gente precisa passar por estas provas nessa vida, tentações, provações, aflições, enfim, todas enfermidades, todas essas coisas fazem parte do plano que nos prepara para voltar à presença de Deus. Então a gente precisa estar ciente de que o Senhor sabe todas as coisas. E não adianta a gente querer forçar ele a fazer algo que ele sabe que não é bom. A gente aprendeu isso agora recentemente, quando a gente viu lá Martin Harris, né, que levou a 116 páginas. O senhor falou para Joseph, disse não a primeira vez, disse não a segunda vez, e a terceira vez o senhor falou, tá bom, mas precisa seguir certas regras. Bom, o certo, o certo teria sido, já que o senhor falou não a primeira vez, não, o senhor sabe todas as coisas. Então Joseph poderia ter dito, olha, Martin Harris, o senhor disse não, então eu não vou, né? Mas eu entendo Joseph também, eu acho que eu seria talvez muito pior até que ele. Eu acho que eu faria o mesmo, tinha medo, né? Martin Harris era uma pessoa que estava ajudando muito. Mas a gente precisa aprender a ouvir o Senhor e a seguir, a escutar o Senhor, a ouvir o Senhor e seguir o que Ele tem para nós. Não é fácil? Não, nem sempre é fácil. Normalmente não é fácil. O Senhor diz que a gente tem que guardar todos os mandamentos. Não é fácil guardar todos os mandamentos, mas é necessário. Faz parte do plano. A gente quer alcançar a vida eterna, precisamos seguir aquilo que o Senhor nos diz, porque Ele sabe todas as coisas. Mas eu queria compartilhar algumas escrituras com você que vai, vamos dizer assim, fortalecer essa escritura aqui de Doutrina e Convênios 22:4. Por exemplo, Jacó 4:10 diz assim: portanto, irmãos, não tenteis dar conselhos ao Senhor, mas sim recebei conselhos de sua mão. Pois eis que vós mesmos sabeis que ele aconselha com sabedoria e justiça e grande misericórdia em todas as suas obras. Então, Jacó fala, olha, não tenta dar conselhos para o Senhor, mas sim recebe conselho da mão dele. Mas ele diz o porquê. Eu achei interessante, ele disse, porque ele aconselha, né, o Senhor aconselha com sabedoria, com justiça, né, com justiça e grande misericórdia. Então, ele sabe todas as coisas, ele é justo, ele vai fazer o que for o melhor para você, sempre, e ele tem misericórdia, ou seja, ele tem um grande amor por você. Então, ele sempre vai procurar fazer realmente o que for melhor, porque ele ama você, ele quer salvar você, ele quer te ajudar a voltar à presença dele e ele quer fazer com que você se torne como ele. Então, siga, né, o conselho do profeta Jacó aqui dizendo, olha, não tenta dar conselhos para o Senhor, mas receber conselhos de sua mão. Lá em 2 Nef 9 também, a gente aprende o seguinte, versículos 28 e 29. Quão astuto é o plano do maligno! A vaidade, a fraqueza e a insensatez dos homens! Quando são instruídos, pensam que são sábios, e não dão ouvidos aos conselhos de Deus, pondo-os de lado, supondo que sabem por si mesmos. Portanto, a sua sabedoria é insensatez, e não lhes traz proveito, e eles perecerão.
mas é bom ser instruído quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Olha só que interessante, aqui também tem várias coisas aqui que a gente aprende, né? Muitas vezes os homens, a gente acha que sabe mais que Deus, porque a gente talvez tenha lá um conhecimento das coisas, e a gente acha que sabe muito ou que sabe tudo. E na verdade, aqui a gente aprende, né, dizendo, olha, que insensatez. Você pensa que sabe, mas não sabe. Quem sabe tudo é Deus. Você não tem o mesmo conhecimento, a amplitude, né, todas as coisas que o Senhor tem diante dele. Ele tem tudo, ele sabe tudo. Quem somos nós? Somos extremamente limitados. Então, mesmo que você seja instruído, ele fala no versículo 29, é bom ser instruído, é óbvio, mas quando se dá conselhos, quando se dá ouvidos aos conselhos de Deus. Então é bom ser instruído, mas também, obviamente, ouvir os conselhos de Deus. É assim, então precisamos tomar cuidado com o orgulho, a gente achar que a gente sabe mais, então eu vou seguir por esse caminho, eu sei o que eu estou fazendo. A vida é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Enfim, a gente muitas vezes acha que o Senhor está errado e a gente está certo. Tem que tomar cuidado com isso. Alma 37, 12, versículo 12 e o versículo 37 também diz assim: porque ele aconselha com sabedoria em todas as suas obras, e suas veredas são retas, e o seu curso é um círculo eterno. Aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres, e ele dirigir-te-á para o bem. Dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Interessante, né? Que a gente aprende, que eu aprendi aqui nessa escritura. Aconselha-te com o Senhor em tudo que você for fazer. Pode parecer assim, falar, puxa, mas eu vou incomodar o Senhor com esse assunto aqui. Não se preocupe com isso. O Senhor tem todo o tempo, ele tem todo o amor e ele está preocupado com você, ele quer te salvar. E ele vai te ajudar. Não importa no que você precisa, busque a ajuda dele, ele sempre vai estar disposto a te ajudar. Então, aconselhar-se com o Senhor, dar ouvidos à voz do Senhor e seguir, obviamente que é isso que importa mais. Ouvir os conselhos e seguir os conselhos de Deus. Em Doutrina e Convênios 3, versículo 4 e 13, também a gente aprende. Pois embora o homem tenha muitas revelações, e isso aqui está se referindo justamente a Martin Harris, lembra? E a Joseph, né? O senhor está dando uma bronca aqui, né? Pois embora um homem tenha muitas revelações e tenha poder para realizar muitas obras grandiosas, contudo, se ele se vangloriar de sua própria força e ignorar os conselhos de Deus e seguir os ditames da própria vontade e de seus desejos carnais, cairá e trará sobre si a vingança de um Deus justo. Nossa, o senhor estava bravo aqui, né? E é justamente isso, a gente tem que tomar esse cuidado para que nós não nos vangloriemos da nossa força, porque a gente tem lá determinados talentos, determinadas bênçãos, dons, enfim, a gente acha que, eu posso, eu sei, eu vou conseguir, eu sei o que eu quero, mas a gente às vezes ignora o conselho de Deus. E no 13 ele fala que ignorou os conselhos de Deus e quebrou as mais sagradas promessas feitas perante Deus e confiou no próprio discernimento e vangloriou-se da própria sabedoria. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque a pessoa que é orgulhosa, ela não ouve os conselhos de Deus, porque ela acha que ela sabe tudo, que ela, não, eu sei o que eu faço, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado, né, com a forma como a gente age. Eu me lembrei agora de um irmão, quando eu fui bispo, que ele chegou para mim e disse assim, era o acerto anual do dízimo,
E aí a gente estava lá conversando sobre isso, e ele não estava pagando o dízimo. E eu perguntei se estava tudo bem, e ele falou, olha, é que eu estou construindo a minha casa, então por isso que eu não tenho pago o dízimo. Mas eu já conversei com o Senhor, já falei para ele que eu vou começar a pagar depois que eu construir a casa. E eu achei tão interessante isso, né? Assim, lógico que não na frente dele, mas por dentro eu dei até risada. Eu falei, nossa, interessante, né? Essa revelação aí que ele teve. Não a revelação, mas a conversa que ele teve. Provavelmente ele só colocou isso para o Senhor e quem disse que o Senhor daria uma resposta afirmativa, dizendo, não, não, tudo bem, você paga o dízimo depois que você construir a casa. Não é assim que funciona. Não é assim que o Senhor ensinou, não é assim que ele ensina. A gente tem que pagar o dízimo. E se pagamos o dízimo, obviamente as bênçãos também virão. Não tem, a gente sabe disso. Mas não pagamos o dízimo por isso, por causa disso, mas porque é um mandamento de Deus. E aí a gente vai, claro, a gente sempre tem as promessas. E as promessas do dízimos, elas são muito reais, né? Mas ele estava querendo dar conselhos para o Senhor. Não, ó, Senhor, eu vou pagar o dízimo depois que eu... Então a gente não pode fazer isso. O mandamento já está dado. Não sou eu que tenho que dizer como que vai ser feito isso. Não, o Senhor já disse como é. Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas eu queria trazer aqui para nós uma história das Escrituras que também é muito interessante e que mostra para nós que às vezes a gente acha que sabe mais do que Deus e não é bem assim que as coisas funcionam. Ele sabe muito mais. E aí, a história de Jonas, né? Logo me veio à mente, eu estava preparando aqui a aula, preparando o script aqui do vídeo, estudando sobre ouvir o Senhor, ouvir os conselhos de Deus, e me veio à mente a história de Jonas. Porque Jonas, né, a gente sabe que lá em Jonas 1, versículo 1 a 4, a palavra do Senhor veio a Jonas, e aí e o Senhor disse para ele o seguinte, levanta, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. A cidade de Nínive era uma cidade, naquela época, muito conhecida e muito grande, tinha a população era muito grande mesmo. E então o Senhor falou para Jonas, ó, vai até lá e chama o povo ao arrependimento, que a maldade, né, do povo lá subiu até mim, a iniquidade deles. E aí Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, para longe da face do Senhor. Então ele foi lá, pegou um navio e fugiu, né? Falou, eu não vou para Nínive, eu não vou pregar lá. Ele não queria de jeito nenhum. E aí ele então vai para um navio, e aí tem aquela tempestade, e eles iam ser tragados, e aí Jonas falou assim, me joga no mar que vai dar tudo certo, porque é o Senhor que está bravo, e então sou eu. Aí eles jogaram o Jonas no mar, ele foi engolido por um peixe gigante, e aí depois ele ora dentro do peixe, e aí ele é vomitado lá próximo de Nínive, ali na cidade, e ele então ele vai pregar, né? E aí então levantou-se Jonas e foi a Nínive, isso no capítulo 3, versículo 3. Até o 10 a gente vê assim, então levantou-se Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade diante de Deus, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar, olha só o que acontece. Começou Jonas a entrar pela cidade, né, a caminho de um dia, e ele foi pregando ali. Então ele foi indo, foi pregando. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, né, dizia Jonas. Nínive vai ser engolida pelo mar, vocês vão morrer e tal, né? Começou a pregar, né, que se eles não se arrependessem, Deus iria destruir a cidade. Qual não foi a surpresa de Jonas? Que os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos e de saco, desde o maior até o menor.
Até o rei lá, da cidade, ele também, não, vamos todo mundo nos arrepender, todo mundo, até os animais, vão fazer um jejum. E aí eles se arrependeram, a cidade inteira se arrependeu dos males que eles estavam fazendo, das suas iniquidades. E Deus, no versículo 10 agora, né? E Deus viu as obras deles como se converteram do seu mau caminho e se arrependeram. E Deus afastou o mal que tinha dito que traria sobre eles. E aí então o Senhor falou, vou voltar atrás, eu não vou destruir, porque eles se arrependeram. O Senhor ficou feliz, né? O Senhor sabia, né? A gente sabe. O Senhor sabia que o povo podia se arrepender. E o Jonas precisava ir lá e pregar. Mas o Jonas achou que sabia mais que o Senhor. E ele então, mas ele foi e pregou. E é interessante que ainda assim Jonas, né, no capítulo 4, diz, versículo 1, diz, e desagradou-se Jonas extremamente disso e ficou irado. O Jonas ficou bravo porque o povo se arrependeu e o Senhor, não é porque o povo se arrependeu, mas porque o Senhor perdoou. A cidade era tão iníqua que Jonas achava assim, não tem condição dessa cidade. Esse povo não vai se arrepender e eles não merecem a misericórdia de Deus. Eles não merecem. Aconselhando o Senhor, olha só, dizendo, né, para si mesmo que ele sabia mais do que Deus. E ele não sabia. E aí então o Senhor, e aí ele orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi essa a minha palavra, estando eu ainda na minha terra? Por isso eu me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes ou que revoga o mal, que volta atrás, né? Quando promete, fala, não, eu vou destruir, mas se o povo se arrepende, o Senhor volta atrás. E aí então peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí, olha só, né? Então, Jonas estava irado, estava bravo, porque o Senhor tinha perdoado o povo de Nínive. É interessante, né, esse sentimento de Jonas. Mas aí é que está, né? A gente tem que entender que o Senhor sabe todas as coisas. Nós não sabemos. Como falei, está diante de Deus o passado, o presente e o futuro. Ele sabe tudo. Então ele sabia que a cidade de Nínive, o povo iria se arrepender caso fosse pregado. Mas Jonas não sabia. Mas Jonas achava, além disso, né, dele não saber que o povo iria se arrepender, ele também achava que o povo não merecia a misericórdia de Deus. Então ele estava julgando, né, ele estava... Que é isso, né? Ele se colocou realmente ali e o Senhor também não gostou dessa atitude de Jonas. Jonas era um homem bom, era um homem fiel, era um profeta de Deus. Mas ele teve isso, né, esse sentimento aí. O Senhor falou para ele o seguinte, e o Senhor disse a Jonas, fazes bem que assim te ires? E no 11, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda e muitos animais? Então, não devo ter compaixão deles? Eles se arrependeram, eles realmente se arrependeram, o povo inteiro da cidade. E aí então, a gente não tem muito mais da história, né? Mas o Jonas realmente não gostou disso. Mas o que a gente aprende aqui é que o Senhor sabe tudo. O Senhor, ele tem todo o conhecimento e todo o entendimento. E que nós simplesmente devemos seguir aquilo que o Senhor está dizendo que a gente tem que fazer. O Jonas tinha que simplesmente chegar e dizer assim, não, Senhor, eu vou lá e vou pregar. Pregava e tal, e deu tudo certo. Né? Deu tudo certo. Se o povo não se arrependesse, a cidade seria destruída. Mas quem era Jonas para julgar isso, né, antes de realizar? O Senhor sabe tudo. Então vamos tirar essa lição, tira essa lição para a sua vida.
vou tirar para a minha vida, de que o Senhor realmente sabe todas as coisas. E vamos simplesmente, quando o Senhor falar para a gente fazer algo, fazer. Né? O presidente Nelson fez um discurso fantástico, isso na época da pandemia ainda, um discurso sobre ouvir o Senhor. E nesse discurso ele fala justamente sobre isso, ouvir os conselhos do Senhor. E ele diz assim, né, eu vou ler alguns trechos e a gente vai comentando sobre isso. Ele diz, por exemplo, sempre que ele apresentava seu filho unigênito, então ele está falando do Pai Celestial, sempre que o Pai Celestial apresentava Cristo aos mortais na terra, ele o fazia com admiráveis poucas palavras. Né? Então o Pai Celestial sempre usava poucas palavras. A Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração, Deus disse, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Suas palavras aos nefitas na antiga cidade de Abundância foram as seguintes: eis aqui meu filho amado, em quem me comprazo e em quem glorifiquei o meu nome. Ouvi-o. E a Joseph Smith, na profunda declaração que abriu essa dispensação, Deus disse simplesmente: este é meu filho amado, ouve-o. Então, sempre que o Senhor, né, quando o Pai Celestial vai se dirigir aos mortais, sempre ele apresenta o Filho com essas poucas palavras. Mas tem uma coisa que é muito importante, é o final de cada frase, que o Pai Celestial diz: ouve. Ouve o Senhor, ouve o Salvador. Ouve o que ele tem para dizer e segue os seus conselhos. É isso que a gente tem que aprender, a ouvir. Mas vamos aprender um pouco mais com o presidente Nelson. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, reflitam sobre o fato de que nesses três casos, né, transfiguração, a terra de abundância, né, quando o Senhor aparece lá, e também para Joseph, reflitam sobre o fato de que nesses três casos que acabei de mencionar, pouco antes de o pai apresentar o filho, as pessoas envolvidas se encontravam em um estado de temor e até certo ponto de desespero. Interessante. Os apóstolos, na transfiguração, né? Os apóstolos ficaram assombrados quando viram Jesus Cristo coberto por uma nuvem no Monte da Transfiguração. Os nefitas estavam com medo, porque haviam vivenciado a destruição e escuridão por vários dias. E Joseph Smith foi dominado por uma força de escuridão pouco antes de os céus se abrirem, né? Que é aquela cena em que uma força do mal tentou fechar, trancar a boca de Joseph e não conseguia falar. Enfim. Então, o presidente Nelson está reforçando aqui que nesses três casos, os apóstolos estavam assombrados, os nefitas com medo e Joseph dominado por uma força de escuridão. Então, os três passaram por um temor, um desespero, alguma coisa. E é interessante, né, que também a gente passa por isso. E o que a gente tem que fazer? É ouvir o Senhor nos momentos de medo, de frustração, de desespero, enfim, de tentações. É ouvir a voz do Senhor pelo seu Santo Espírito. Nosso Pai, o presidente Nelson continua, nosso Pai sabe que quando estamos cercados de incerteza e medo, o que mais nos ajuda é ouvir seu Filho. Isso acontece porque quando procuramos ouvir, e realmente ouvir, seu Filho, somos guiados para saber o que fazer em qualquer circunstância. Então a gente vai saber, né, a ser guiado. E quando o Senhor fala, o que a gente tem que fazer? Né? Quando a gente está ali em desespero, com medo, se sentindo fraco, frustrado, e aí você se dirige ao Senhor, e aí o Salvador vai falar com você. Né? A gente vai aprender as formas como o Senhor vai falar com você, ou aonde você busca ouvir a voz dele. O presidente Nelson vai ensinar para a gente. Mas quando você ouvir, o que tem que fazer? Realmente fazer. Fazer aquilo que ele está dizendo que você deve fazer. E o presidente Nelson continua. A primeira palavra que encontramos em Doutrina e Convênios é escutai. Lembra disso na seção 1.
ela significa ouvir com a intenção de obedecer. Escutar significa ouvir o Senhor, ouvir o que o Salvador diz e depois obedecer a seu conselho. Aí depois obedecer a seu conselho. Com estas duas palavras, ouve-o, Deus nos mostra o padrão. Olha só que interessante. Deus nos mostra o padrão para obtermos sucesso, felicidade e alegria nessa vida. Precisamos ouvir as palavras do Senhor, escutá-las e obedecer ao que Ele nos pede. Porque não adianta só ouvir. O escutar é com a intenção de realizar, ele falou, de fazer aquilo que ele está dizendo. Então não basta só ouvir, a gente precisa ouvir e seguir exatamente aquilo que o Pai Celestial, o que Cristo diz que nós devemos fazer. E aí o presidente Nelson diz assim, né? Não podemos simplesmente confiar nas informações com as quais nos deparamos nas mídias sociais. Tem muita gente que segue mais as mídias sociais, a voz das mídias sociais, do que a voz do Espírito. Com bilhões de palavras online, em um mundo saturado de comercialização, no qual as iniciativas ruidosas e nefastas do adversário constantemente se infiltram, para onde podemos ir a fim de ouvir o Senhor? Então, com tantas vozes, né? A gente tem a voz, a gente tem o celular na mão, a gente tem as telas todas, né? A gente tem, enfim, as informações são muito rápidas e chegam, né? E todas as informações. E aí, como que eu posso realmente, aonde que eu posso ir para ouvir a voz do Senhor? Quais são? Ele vai citar agora onde a gente pode conseguir falar com o Senhor. Ele disse, podemos abrir as Escrituras. Eu acho que você já deve ter tido essa experiência. Eu já tive várias vezes. Minha esposa tem várias vezes, ela tem muito isso, né? Ela sempre, quando ela quer uma resposta, quer ouvir o Senhor, ela vai nas Escrituras e ela sempre encontra uma resposta. Então, abrir as Escrituras, ele fala, elas nos ensinam sobre Jesus Cristo e seu Evangelho, sobre a magnitude de sua expiação e sobre o grande plano de felicidade e de redenção do nosso Pai. Mergulhar diariamente na palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nestes dias de crescente agitação. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Então, as Escrituras, e nós temos tantas, né? Nós temos as pessoas lá fora da igreja, eles têm a Bíblia. Mas nós temos a Bíblia, nós temos o livro de Mórmon, nós temos Doutrina e Convênios, nós temos Pérola de Grande Valor. Nós temos muitas Escrituras. E sempre as respostas estão nelas. Eu me lembro, né, dos apóstolos todos, né, e eles falam, né, mas eles sempre dizem que as respostas para todas as perguntas estão nas Escrituras. Para todas elas. Você quer uma resposta, sei lá, seja política, está lá nas Escrituras. Você quer uma resposta para saúde física, você tem nas Escrituras. Você quer uma resposta sobre como ficar bem financeiramente, você tem a resposta nas Escrituras. Enfim, tem tudo nas Escrituras. Só que nem sempre a gente segue exatamente o que está lá. Mas é por isso que muitas vezes a gente não alcança aquilo que a gente deseja. Mas eu queria deixar aqui claro, né? E isso acontece na minha vida e pode acontecer na sua com certeza. Quando você precisar ouvir uma resposta do Senhor, abra as Escrituras, que você vai receber a resposta. Também você pode ouvir o Senhor no templo. O presidente Nelson fala. A casa do Senhor é uma casa de aprendizado. Lá o Senhor nos ensina a sua própria maneira. Lá todas as ordenanças ensinam sobre o Salvador. Lá aprendemos a abrir o véu. Isso aqui é muito importante.
Lá aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. Lá aprendemos a repreender o adversário e a invocar o poder do sacerdócio do Senhor para fortalecer a nós e a nossos entes queridos. Ó, como deveríamos ansiar por buscar refúgio nesse local. Bom, eu sou suspeito para falar, eu realmente amo estar lá na casa do Senhor e eu tenho recebido respostas lá, eu tenho sido instrumento nas mãos de Deus para dar respostas a outras pessoas. Outras pessoas têm sido instrumentos nas mãos de Deus lá no templo para me dar respostas. Então é uma troca que a gente tem lá dentro, por causa da misericórdia do Senhor. A gente é muito abençoado lá dentro. Lá, eu amei isso que ele disse, né? Ele falou que é uma casa de aprendizado, mas que lá a gente aprende a repreender o adversário. Olha só. A gente aprende a invocar o poder do sacerdócio para fortalecer a nós e os nossos entes queridos. Que promessas, né? Que promessas gigantescas. Mas o que eu mais gostei foi quando ele disse: lá aprendemos a abrir o véu e a nos comunicar de modo mais claro com o céu. E é a pura verdade. Eu sou testemunha disso. E eu sei. Então, ele falou no finalzinho, né, como a gente deveria ansiar por estar naquele lugar, para poder ouvir o Senhor, sabe? Também podemos ouvir o Senhor, agora uma terceira sugestão que ele nos dá, né? Sugestão não, né? Eu acho que é um dever nosso, né? De buscar ouvir o Senhor nesses lugares, né? Nas Escrituras, agora está dizendo, ele disse no templo, e agora ele está dizendo o seguinte, ele vai ensinar. Também podemos ouvir o Senhor mais claramente quando refinamos nossa habilidade de reconhecer os sussurros do Espírito Santo. Saber como o Espírito fala a vocês nunca foi tão importante como agora. Na Trindade, o Espírito Santo é o mensageiro. Ele trará à sua mente impressões que o Pai e o Filho desejam que vocês recebam. Ele é o Consolador. Ele trará a seu coração um sentimento de paz. Ele presta testemunho da verdade e confirmará a verdade quando ouvirem e lerem a palavra do Senhor. Então é interessante como o Espírito Santo ele esse é outra forma, né, de receber, de ouvir o Senhor. É o próprio Senhor falando através do Santo Espírito e falando à nossa mente e ao nosso coração. Revelação pessoal. A gente não pode se esquecer disso. O presidente Nelson falou no primeiro discurso dele como presidente da igreja. Sem revelação pessoal a gente não vai sobreviver espiritualmente. Então nós precisamos disso. Agora ele vai dar uma quarta forma da gente ouvir o Senhor. Ele disse: e finalmente podemos ouvir o Senhor ao obedecermos às palavras dos profetas, videntes e reveladores. Os apóstolos ordenados de Jesus Cristo sempre prestam testemunho dele. Eles apontam o caminho à medida que seguimos no angustiante labirinto de nossa experiência mortal. O que acontecerá se vocês ouvirem, escutarem e obedecerem mais intencionalmente ao que o Salvador disse e ao que ele está dizendo agora por intermédio de seus profetas? Prometo que vocês serão abençoados. Agora, olha só a promessa, né? Prometo que vocês serão abençoados com mais poder para lidar com as tentações, dificuldades e fraquezas. Prometo milagres no seu casamento, em seu relacionamento familiar e em seu trabalho diário. E prometo que sua capacidade de sentir alegria aumentará, mesmo que as turbulências aumentem em sua vida. Que maravilhoso isso, que promessa. Simplesmente se nós
dermos atenção, ouvir o que o Salvador tem para nos falar e seguir estas coisas e realizar aquilo que ele está dizendo que a gente deve realizar. Então, que você possa, e eu também, né, nós possamos evitar, não fazer, né, não tentar aconselhar o Senhor em nada, e sim receber dele conselho, receber dele direção para a nossa própria vida, né? E eu já tive uma experiência, eu já devo ter contado aqui em algum vídeo, às vezes eu vou repetir algumas experiências, mas eu queria contar essa experiência aqui, que eu acho que tem a ver, né, com o que a gente está falando. Eu me lembro que quando eu fui chamado presidente dos Rapazes da Estaca, nós íamos fazer uma pernoite de jovens na propriedade recreativa da igreja, e estava tudo, nós começamos com antecedência a preparar. E aí eu fui tendo insights, né? Fui tendo sentimentos do Espírito que foram me mostrando o que tudo que ia acontecer lá, todo o plano. O senhor montou um plano, não foi tudo de uma vez, foi aos pouquinhos eu fui escrevendo tudo que o senhor queria que acontecesse nessa pernoite com os rapazes. E nós temos bastante rapazes aqui na Estaca. E aí foi uma experiência interessante. Porque quando estávamos chegando próximo da data, naquela semana, né, nós íamos de sexta, nós íamos numa sexta-feira à noite, dormiríamos lá e o sábado ficaríamos lá e voltaríamos no final da tarde. Bom, a semana começou com chuva, né? Começou a chover. Eu falei, não, mas vai parar, né? E aí, quando chegou na quinta-feira à noite, estava chovendo torrencialmente. E aí eu, na minha insensatez, né, eu comecei a orar ao Senhor e falei, poxa, Senhor, mas o Senhor mostrou tudo, não vai dar para a gente acampar lá. Com essa chuva é impossível, não dá nem para chegar no local. E tudo que foi, todo o plano que o Senhor disse que a gente deveria realizar lá, com chuva é impossível de realizar. Olha como estava, gente, estava chovendo muito. Eu estava dentro do carro orando nessa hora. E aí eu falei, poxa, Senhor, acho que nós vamos ter que cancelar, porque realmente não vai dar. E aí uma voz veio muito forte na minha mente e no meu coração, que eu nunca vou me esquecer. E o Senhor me deu uma bronca. E ele disse assim, quem fez a chuva? Na hora eu lembrei de Moisés, né? Não me comparando a ele, obviamente, mas quando o Senhor disse, quem fez a boca do homem? Né? E aí o Senhor falou, quem fez a chuva? Não fui eu? E só essa frase, para mim, foi suficiente para que eu me arrependesse. E eu falei, Senhor, me perdoa. O Senhor sabe todas as coisas. E de fato, os bispos me ligando, falando, nós vamos ter mesmo um acampamento, está chovendo. E os meus conselheiros, eu me aconselhando com eles, né, falando com eles, mas eu disse, olha, o Senhor disse que a chuva é dele. E ele deu todo o plano para nós. O plano foi por inspiração, não foi da nossa cabeça, foi o Senhor que elaborou tudo isso. E aí vamos seguir em frente com o plano, todo como o Senhor disse que deveríamos fazer. Chegou na sexta-feira, continuou chovendo, dava umas paradas, voltava. E aí, garoando, nós fomos para o acampamento. E aí fizemos as atividades lá, parava a chuva, a gente conseguia fazer várias coisas e fomos dormir. No dia seguinte, que era o dia assim que teríamos mais coisas para serem feitas, o sol apareceu. Nublado, entre nuvens. Eu até tirei uma foto com o presidente da Estaca naquela época, naquele dia, né? Para mostrar, para eu me lembrar de que quem sou eu
para dar conselhos ao Senhor. Quem sou eu para... Né? Se ele disse que ele ia fazer, ele ia fazer. Então, eu aprendi muito com isso. Sou grato ao Senhor por essa experiência que me ensinou que Ele sabe todas as coisas. E que eu não sei, e você não sabe. Ele sabe tudo. Então, Ele sempre vai guiar a nossa vida de forma que a nos levar de volta à presença dEle. A de nos transformar em seres celestiais como eles são, o Pai e o Filho. Então lembre-se disso. Nunca dê conselhos ao Senhor. Receba dele os conselhos. Mas não só isso. Siga estritamente os conselhos que ele te der. E você vai ser feliz. Tenho certeza disso. Te vejo no próximo vídeo.